Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e vamos trabalhar um tema bastante oportuno, interessante, que trata da psicologia do líder. Porque hoje, e não só hoje talvez, a maior carência que existe no mundo é de líderes autênticos, de líderes positivos. Principalmente no nosso Brasil, que na minha avaliação, os líderes deixam muito a desejar em muitas áreas, mas sempre temos a esperança, a expectativa de melhorar. E o meu trabalho incessantemente visa melhorar a qualidade humana, a evolução humana, a realização humana. Então, vamos trabalhar durante os 30 minutos. Essa aula fica gravada e os grupos de estudo podem revê-la, estudá-la, e quem tiver o interesse pode rever a aula e encaminhá-la para outros amigos. O tema Psicologia do Líder trata de quem é, o que é um líder, que é um capítulo deste livro, que já é uma bíblia bastante conhecida, A Psicologia do Líder, do acadêmico Antonio Meneghetti. O que é um líder? Quem é o líder? Olha, temos que ter presente, de um modo bastante objetivo e sério, que em todos os lugares do mundo, dos pequenos redutos, das pequenas empresas, aos grandes negócios, onde tiver um líder realmente autêntico, as coisas andam. As coisas vão bem, as coisas jamais regridem. E ao falarmos de líderes aqui, nós estamos falando de líderes não dos macro líderes, estamos falando de líderes, digamos, um coordenador de uma empresa, um gerente, um diretor, um dono da empresa, e por que não, um líder da família, um líder de um grupo social, um líder, se quisermos, político. Todos os tipos de líderes entram nesses pequenos comentários que a gente vai fazer hoje. Então, primeiro eu vou tratar 5 pontos. E o primeiro deles se trata de saber sobre a pessoa do líder. Quem é o líder? Que pessoa, que personalidade é um líder? Antes de mais nada, o líder nasce com um potencial diferenciado. Depois ele se forma através da experiência e do estudo, mas o líder mesmo, ele tem uma aptidão, ele tem um dom que já vem de natureza, vem por nascimento, ele é um diferenciado em si. E esta personalidade do líder, se for um líder, ele tem um dom de administrar, de coordenar, de ordenar. Mas ele tem uma qualidade muito importante, que é a qualidade de ser generoso, de ajudar, de doar, de servir. O verdadeiro líder tem o espírito de servir. Só que o líder autêntico, ele não é um líder filantrópico, ele não é um caridoso, ele é um servidor que serve de acordo com a proporção que a pessoa merece, ou serve na proporção que ela pode absorver para crescer. E essa personalidade de um líder, devemos estar atentos, porque ela não poderia ser deformada, esse dom de servir, esse dom de ajudar, não poderia ser deformado ou corrompido pela educação, no sentido que, de fato, ele passe a uma estereotipia, que se torne um caridoso gratuito, ou um piedoso gratuito, onde ele assassina basicamente a função do líder, certo? Então, a personalidade do líder, pequeno ou grande que ele seja, ele é intrínseco, é por natureza, esse gosto de servir, esse gosto de desenvolver os outros, esse gosto de desenvolver projeto, esse gosto de alcançar resultado diferente. Claro que qualquer pessoa é importantíssima dentro da comunidade humana no seu papel.
Então tem os executivos, tem os subordinados, e tem quem comanda e tem quem lidera. Se nós olharmos para quem é a pessoa do líder, ou quem deveria ser a pessoa do líder, o líder, se ele se der conta precocemente, e quase todos se dão conta que ele tem um tino de liderança, ele deve comportar-se de um modo um pouco diferenciado. Isso também é um pouco natural, é próprio de um líder. Ele não é um igual comum. Ele se destaca por um estilo, por um comportamento, por uma atitude. E ele, se ele se der conta, e eu estou falando a vocês, se vocês, alguns têm esse predicado de servir com prazer, de desenvolver pessoas, se deem conta e comecem a desenvolver essas habilidades, essas capacidades de servir os outros e de ser uma personalidade que quando você conversa com as pessoas sentem e saem com algo diferente, certo? Então todos são importantes, mas se você descobre que tem o tino de ser líder, começa a assumir a responsabilidade e comece a, digamos assim, exercer essa função que a natureza te deu. Porque observe um detalhe muito importante que está descrito aqui nessa obra. A natureza em si, no mundo animal, por exemplo, ela, antes de qualquer tipo de função, estabelece quem é o líder, quem é o capo, quem é o comandante. Depois se come, depois se transa, depois se faz outras coisas. Então, a função da liderança não é uma função social nem cultural, é uma função da natureza. A natureza cria uma ordem, uma hierarquia de pessoas, onde existe sempre essas peças, esses personagens que são a providência da vida junto com o humano, certo? Então, o líder nasce com esse potencial, nasce com esse dom, e se ele quiser ser um líder realmente eficiente, ele tem que ter uma experiência muito vasta, uma formação muito árdua, de ordem técnica, de ordem pessoal, de ordem cultural, de ordem profissional, de outra natureza, certo? E hoje, por exemplo, nós temos um grave problema na nossa sociedade, onde praticamente, em função de uma série de fatores, sobretudo das redes sociais, existem infinitos pseudo-líderes, existem oportunistas. Praticamente a função líder na sociedade humana, sobretudo o líder positivo, ela é desativada. Então hoje nós temos, eu já fiz uma chamada sobre isso, uma grande carência de lideranças positivas e autênticas que ordene e que coordene a comunidade humana. Esse é um fato universal. E infelizmente, esses potenciais líderes, inclusive grandes potenciais, se nota hoje até com facilidade, que entram por uma má formação educacional e uma má formação cultural, eles entram numa dimensão patológica, uma dimensão perversa, inclusive, uma dimensão oportunista, onde o líder, ao invés de exercer a função de fazer evoluir o humano, ele esmaga o humano. Esse é um fato lamentável, certo? Então, o segundo ponto que eu quero, ainda nesse primeiro ponto, para a pessoa do líder é determinante a sanidade. Sanidade até orgânica, mas sobretudo emocional e psicológica, mental. Porque a personalidade do líder deve estar centrada em cima da própria natureza, da própria essência, e não de uma estereotipia vasta ou de ideologias variadas. A pessoa do líder deveria ser uma pessoa verdadeira, autêntica, sadia. Essa é uma qualidade incontestável para um líder poder exercer a função que eu vou falar em seguida. E um líder, obviamente, deve encontrar a sua própria natureza, a sua própria essência, a sua própria segurança, a sua coragem e o seu equilíbrio.
E essa formação pessoal, além de uma formação acadêmica, ela passa por um autoconhecimento, uma formação refinada de como funciona a pessoa humana, de como nós funcionamos, quem nós somos, como devemos proceder, o que devemos escolher, como é que devemos cultivar a nossa pessoa para exercer a função para a qual nós estamos predestinados. Um líder é predestinado a algumas coisas. Portanto, a pessoa do líder, ela deveria, certo? Preocupar-se com a sanidade, sobretudo emocional, psicológica e de ordem mental. Isso é um fato muito importante, porque se não existir essa sanidade, a liderança fica comprometida ou fica invertida. Quem não tem sanidade, sendo um líder, é um risco maior, porque ele vai usar um potencial, uma força, uma liderança para o mal, sem querer e sem saber muitas vezes. Porque quando a pessoa está mal, ou ela tem fatores importantes inconscientes, ela toma atitude, ela ordena, ela coordena contra a ordem natural das coisas. E ela não faz de propósito, ou faz porque ela está distorcida, certo? O segundo ponto de um líder, do que é um líder e quem é um líder. Um líder verdadeiro, que tem o dom da liderança, ele é uma pessoa que tem um compromisso com o humano. Porque o líder é uma providência da vida, ele é uma providência da natureza, ele é uma providência do humano no humano. Então observe que qualquer liderança de porte pequeno, de médio porte, de grande porte, deveria ter claro esse compromisso com o zelo, o apreço e o desenvolvimento humano, a ajuda humana, a melhoria humana, a evolução humana. Porque, repito, é intrínseco dele amar o humano, gostar do humano, desenvolver o humano, ordenar o humano. Então, se ele é líder, e se ele é um líder positivo, por formação e por sanidade, ele tem um compromisso com o humano. E se nós observarmos, fazer um adendo aqui, como está a nossa comunidade política, não só no Brasil, mas no mundo, parece-me que o compromisso com o humano é a última coisa que acontece. Se é que acontece, se é que é lembrada. Quando nós olhamos os fóruns das lideranças de vários escalões da política, quem entra um pouco lá dentro, quem conhece os fóruns internos desse jogo, na maioria dos casos, as causas discutidas, ou os projetos, as aprovações, a última coisa que leva em conta é se isso ressoa como um benefício ao humano em si, a sanidade em si, a melhoria em si do ser humano. Nós temos milhares de jogos, milhares de discursos, de narrativas e de ideologias, onde o compromisso com o humano ele é praticamente soterrado. Não é difícil observar isso. Portanto, eu trabalho com os grupos de estudo, trabalho com os cursos do Voo da Águia, trabalho com a terapia de autenticação, sempre visando e apontando por esse caminho. Se você é um ser humano que preza pelo humano, tu tem que ter compromisso com o humano. E o primeiro compromisso é com o humano que você é. Porque se você saltar o compromisso com você mesmo, você não te valoriza, não te aprecia, não te cultiva, não te salva, você não pode ser um serviço para outros seres humanos. É um serviço muito relativo. Portanto, está intrínseco na natureza de um líder, por dom da vida, interessar-se e empenhar-se pelo humano. Qualquer projeto de um líder autêntico, mesmo que ele mexa com tecnologia, mesmo que ele mexa com produto, com empresas, com negócios, com sociedade, na ponta da linha, ele deveria fazer a conta quanto que isto conta
para a melhoria de um grupo, de uma comunidade, de um estado inteiro, de uma nação, certo? Porque tudo aquilo que é feito em prol da melhoria do humano, seja técnica, seja material, seja econômica, seja intelectual, seja moral, ela deve ter a finalidade primordial para desenvolver e ajudar o humano em si. Aqui no Recanto Maestro nós temos a grande Universidade Antônio Meneghetti Faculdade, cujo principal valor profundo é o humanismo, onde se retoma o humanismo histórico e o humanismo perene, porque não faz sentido ações neste planeta que não tenham finalidade, de modo direto ou indireto, de preservar e de melhorar e de salvaguardar o humano que habita esse planeta. O humano deste planeta, ele é hóspede deste planeta e ele precisa usar o planeta em todos os sentidos para a melhoria dele e do planeta, certo? E isso implica um ser humano humano, e não um ser humano transviado, pervertido e revestido de infinitas ideologias que não tem nada a ver com o ser humano. Portanto, o segundo ponto que eu estou comentando aqui é que o líder autêntico deve ter um compromisso direto e indireto sempre com o humano em si, certo? Vou lembrar a vocês que quem quiser depois fazer perguntas, a minha exposição aqui é muito mais uma aula do que uma live. Live você bate mais papo, né? Você me mandem no meu direct ou me mande no meu WhatsApp, quem tem, a maioria tem dos meus alunos, que eu respondo as perguntas com muito prazer, tá, gente? Terceiro ponto a ser comentado aqui sobre esse tema: a capacidade do líder de lidar com seres humanos, que está junto com o segundo ponto. Um líder, ele tem mais no sangue quase a vertente, a veia de lidar com o ser humano, de aglutinar, de alinhar pessoas, de colocar as pessoas certas, de administrar, de saber cobrar, de saber estimular. Então, se você tem a pretensão de liderar, e hoje nas empresas cada vez mais se sabe que quanto mais a empresa valoriza, desenvolve, cuida do ser humano, que é o seu capital, mais ela funciona e mais êxito ela tem. Então o líder deve preocupar-se muito hoje, sobretudo, naquilo que é a competência de lidar com pessoas. Lidar com pessoas, nós sabemos, de cor e salteado, que não é fácil. Não é fácil lidar com a nossa família, não é fácil lidar com o nosso casamento, não é fácil lidar com o nosso grupo da equipe, não é fácil lidar com a empresa. Então é difícil. E veja bem, sendo um líder, tendo os dotes de um líder, se ele se puxar um pouco, sair da patologia, sair do seu desequilíbrio, sair do seu descontrole emocional, certo? Que ele se trabalhe, que ele se cultive, que ele se desenvolva, ele vai saber naturalmente lidar com o ser humano, coordenar os seres humanos. E o líder, por ser líder, ele tem um link, uma liga especial, quando ele estiver sadio, com o sujeito humano. Portanto, a maioria dos seres humanos que não são líderes por natureza, eles precisam do líder. Eles exigem um líder, certo? E o líder deve estabelecer essa parceria de saber coordenar um grupo, pequeno ou grande que ele seja, aos escopos necessários, a funcionarem bem, a ter um desenvolvimento, a ter uma harmonia entre eles. A harmonia de uma equipe quase sempre é um produto do líder, porque o líder vê onde a equipe se desequilibra, vê quem é a peça que está fora do jogo, vê onde que deve corrigir. Então, uma equipe de uma empresa, uma equipe de um negócio, uma equipe de um projeto, ela quase sempre, para não dizer sempre,
ela é modulada pela liderança que a conduz. E uma liderança positiva, que sabe ordenar e cuidar de pessoas, ele não fala muito. Pela sua dinâmica, pela sua semântica, pela sua energia, pela sua vibração, ele harmoniza a equipe, certo? Então vejam que eu insisto que quem tem essa predisposição à liderança deve responsabilizar-se e interessar-se muito, porque é um dom precioso da vida. Você é um diferenciado. Você não é uma pessoa comum. Pega esse dote, pega esse dom, cuide-o, desenvolva-o, assuma-o com coragem, com vontade e coloque ele em prática, que não só você se realiza, como se realiza muitas pessoas através do teu serviço e da tua dinâmica. E tem uma frase aqui no livro que eu achei interessante, que um líder verdadeiro, um líder que tem esse dom de ser líder, ele só não se realiza por patologias internas, porque nenhum fator externo bloqueia um líder. Nenhum fator externo bloqueia um líder. Ele contorna, ele resolve, ele recua, ele avança, ele vence, certo? E se por acaso, por fatores externos, macros, extremamente contundentes, como acontecem em muitos lugares daqui do mundo, ele não possa exercer a sua liderança, igualmente ele se realiza. Porque ele não pode fazê-lo porque realmente o mundo o impediu. E não era possível. Mas ele não foi contra o seu próprio potencial, não foi contra a sua natureza, ele foi coerente. Soube abdicar para salvaguardar a própria vida, certo? Portanto, muitos dos heroísmos devemos colocá-los em xeque e em dúvida. Porque o líder verdadeiro, no último reduto, ele faz que nem a cobra, ele sai, certo? Então, o líder só não se realiza por fatores internos, patológicos, de preguiças e de outras naturezas que podemos ver oportunamente, certo? Caso contrário, se você for um líder, no mais ou no menos você se realiza e será uma pessoa feliz e realizada. O quarto ponto que eu quero comentar aqui é o propósito ou o escopo do líder, certo? Claro que esses pontos estão todos eles imbricados, certo? Mas qual é que é, digamos, o escopo de um líder? O propósito de um líder? O líder, ele tem como necessidade, como exigência, resolver o problema, resolver o projeto, vencer o jogo, certo? Vencer com a empresa, vencer com aquele empreendimento, vencer com aquela área social. O escopo dele é resolver, é concluir, é entregar o produto. E para isso o líder, ele instrumentaliza pessoas e situações para um fim. Ele extrai de todas as pessoas o que elas podem dar. Usa as pessoas, se serve das pessoas, coloca as pessoas num projeto, instrumentaliza as pessoas, usufrui do seu potencial para alcançar o objetivo. Então o líder é um constante articulador, é um constante ordenador de meios, de funções, de pessoas para um fim. Veja bem, o líder não é bondoso simplesmente. Ele não é caridoso, ele não é piedoso. Ele sabe valorizar, ele sabe estimular, ele sabe instrumentalizar até aquele que é negativo, para que ele faça aquela função que ele sabe fazer, sem contaminar os outros, para que o projeto vença. E essa é a grande carta e o grande valor de um líder. Por isso, onde existirem líderes autênticos, líderes positivos, o escopo é alcançado.
porque o propósito de fundo dele é vencer, é entregar o produto pronto, é a empresa alcançar aquele resultado, é a política chegar àquele escopo. Por exemplo, um estadista verdadeiro, em qualquer país que ele meter a mão, se ele for um estadista, ele pode ser barrado de 1 milhão de modos, mas se ele puder operar, ele passa limpo um país, passa limpo uma nação. E nós temos exemplos recentes no mundo, certo? Por quê? Porque para ele não interessa, no fundo, o líder real, ele vive para essa finalidade. Não é para o ganho econômico, não é por corrupção, não é por favores, por gratificação, por nada. O líder autêntico, pequeno ou grande que ele seja, ele vibra com a vitória, ele vibra com o resultado. E ele vibra com o grupo que alcançou o resultado junto. O líder positivo, ele pode ter um egoísmo natural, de nunca trair a sua essência, mas ele é generoso e leva as pessoas junto para vencer junto, porque nem o líder vence sozinho, certo? Então notem que é muito interessante ter essa visão, que um líder, por exemplo, de uma equipe ou de uma empresa, ele pode instrumentalizar muitas situações, pessoas, meios, que às vezes são até desaprovados por pessoas que não conhecem ou que não estão dentro do jogo. Mas ele sabe como instrumentalizar aquele grupo, aquela ocasião, aquela lei, aquela política, para fazer a passagem onde ele possa realmente consolidar um projeto onde todos ganhem. Porque existe uma outra máxima que nós já sabemos, quem estuda comigo sabe, que a nossa essência jamais ela entra em contradição com uma outra essência. Quando eu me realizo plenamente, realizo o meu grupo, a comunidade se realiza, a empresa inteira se realiza, os clientes se realizam, porque da satisfação do líder, da satisfação do grupo, da equipe, da empresa, ela gera satisfação, ela gera uma dinâmica que move positivamente, ela gera alegria, ela gera ganho para todos os outros. E aqui é muito interessante, novamente, entender o que faz realmente um líder autêntico. E é importante que vocês avaliem muito bem o que é um líder estereotipado, um líder negativo, um líder perverso. E, infelizmente, temos muitos nesta categoria, certo? E o quinto ponto que dá para abrir algumas coisas a mais desse todo aqui, porque o nosso tempo aqui é sempre curto, meia hora, já está chegando. O quinto ponto é a transcendência dos estereótipos, é a transcendência das ideologias, é a transcendência da moral, é a transcendência social para a autenticidade do líder e da comunidade. Portanto, observem bem, um líder, para fazer resultado em prol do humano, ele deve ser verdadeiro com a vida dele, ele deve conhecer a vida, saber o que é humano, o que é a sanidade, o que é a psique, o que é a felicidade, o que é a vitória, o que são as células, o que é o organismo, o que é essa ordem interna de um ser humano vivente. Portanto, transcendência de estereótipo. O líder não poderia lidar com a sociedade ou com aquilo que ele lida com opiniões, com moralismos, com ideologias. Porque a realidade é o que é. Não podemos colorir a realidade com nossas lentes coloridas, com as nossas paixões, às vezes doentias, com nossas ideologias desvirtuadas, com a nossa visão entruncada, certo? Portanto, a formação de um líder, ela sugere, ela exige, ela indica que é preciso transcender todos os fatores de estereótipos, de moralismos, de ideologias, de religiosidade, para você ir direto aos nervos do real. Numa empresa, por exemplo, é uma matemática onde, para fazer resultados, tudo é coordenado para um fim.
onde se dá o produto ganha o estado superior, a compra é grandiosa, o cliente satisfeito, quem vende está satisfeito, o empresário está satisfeito e a economia aumentou. É uma matemática. Ela não é feita de opiniões e nem de ideologia, certo? Portanto, transcender os estereótipos é um trabalho de formação, gradativo. Eu diria que um dos trabalhos mais importantes a ser feito para os líderes é eles fazerem uma revisão profunda da mentalidade deles, dos valores deles, da cultura deles, da moral deles, para saber se eles estão no compasso da vida, no compasso da natureza, na matemática das coisas, ou se eles estão no mundo da opinião, onde não tem valor nenhum. Porque quando eu aplicar uma opinião a um copo d'água, ou aplicar a opinião ao mundo da química, ela não vale nada. Tu faz a conta certa com aquele reagente, com aquele específico produto, ou ela não te responde. Assim é com a natureza, assim é com os animais, assim é com o ser humano. Ou tu faz a conta certa, a natureza não responde. Portanto, esse quinto ponto, a transcendência dos estereótipos, é um processo gradativo para tu ser uma pessoa autêntica. O que é ser uma pessoa autêntica? Ser uma pessoa autêntica é autos, significa o ser. Se quisermos, a alma. Ser igual ao ser que eu sou. Ser conforme a alma que sussurra em mim. Ser conforme a minha essência que me dá as direções. Eu não posso ter uma cabeça desdobrada, onde o meu ser é de um modo e a minha cabeça está do outro. E esse é o problema da inautenticidade. Eu creio uma coisa e a coisa é outra. Eu vejo uma coisa e a coisa é uma outra. E essa autenticidade vale para um líder familiar, vale para um líder de uma equipe, vale para o líder de uma empresa, vale para um líder social, vale para um líder político, vale para qualquer liderança. A grande carência no mundo de hoje é de lideranças autênticas, lideranças que possam ver a realidade e fazer aquilo que é o possível dentro da conjuntura onde se vive, certo? Portanto, fica dado o recado, a nossa aula de 30 minutos, que já está terminando, fica salva. Se vocês quiserem repassar aos amigos, repassem, e quiserem estudá-la, estudem. Eu agradeço a atenção de vocês, o nosso frio está maravilhoso, eu estou com uma lareira aqui atrás, ali pertinho, ó, e vamos, na verdade, se aquecer um pouco, e agora, de repente, até uma taça de vinho vai bem. Valeu, minha gente, um grande abraço a vocês, e até a próxima aula, live, que será informada. Aquele abraço velho.